Olá, senhor. Olá, senhorita. Vamos nessa aula trabalhar com o conceito de energia potencial gravitacional. Relembrando, a energia potencial é a energia que depende da posição. Gravitacional, então, é a energia associada ao campo gravitacional. No nosso caso, vamos trabalhar com o campo gravitacional terrestre. Do nosso lado esquerdo, nós temos o exemplo de quando nós arremessamos uma bola, um corpo, verticalmente para cima. Aí, ela sobe até uma altura h. Nesse momento, ela saiu do ponto A e foi até o ponto B. Foi realizado um trabalho sobre ela. O trabalho da força-peso é menos pH. Por que menos? Porque o corpo está subindo, enquanto a força-peso está para baixo. Na descida, o trabalho da força-peso é positivo, porque o peso está para baixo e o corpo também está descendo. Bom, se nós temos que existe um trabalho associado, então existe uma variação de energia. Então, na subida, o trabalho é menos a força-peso vezes a altura. Nesse caso, mg, a altura, o ponto B menos o ponto A. Enquanto na descida, positivo, força-peso, m vezes g, e a diferença de altura. Nesse caso, ponto A, ponto final, menos o ponto inicial, ponto B. Com isso, se nós aplicarmos a distributiva, perceba que o trabalho realizado vai ser mgh menos mghb, da mesma forma em ambos os lados. Portanto, eu entendo que o trabalho realizado sobre esse corpo, tanto na subida quanto na descida, é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Por que menos? Porque nós estamos colocando no solo a nossa referência. É como se a altura h fosse igual a zero e hb seria igual a h. Portanto, essa é a maneira como nós podemos relacionar trabalho com energia potencial gravitacional. Então, a energia gravitacional ou a energia potencial gravitacional é dada por mgh ou peso vezes h. Aqui temos um exemplo onde um corpo de massa 50 gramas, ele é solto de uma altura de 5 metros, ele pinga, quica no solo e volta até uma altura de 2 metros. Lembrando que esse corpo cai devido à ação da gravidade, cujo valor é de 10 metros por segundo ao quadrado. A energia potencial gravitacional no ponto A, mgha. A massa tem que deixar no sistema internacional, vamos transformar isso em quilo, divide por 1000 ou multiplica por 10 a menos 3. Gravidade 10, altura h, 5 metros. Portanto, a energia associada ao ponto A, a energia potencial gravitacional associada a esse ponto, 2,5 Joule. A energia potencial gravitacional associada ao ponto B, 1,5 Joule. Isso é a maneira como nós calculamos a energia associada a uma posição no campo gravitacional terrestre. A outra energia associada à posição é a energia potencial elástica. Como é elástico, está relacionado com corpos que têm a capacidade de se deformar e retornar à posição original. Aqui na primeira figura nós temos uma mola relaxada na sua posição de equilíbrio. Temos um corpo de massa A no ponto A, ou melhor, temos um corpo de massa M no ponto A. Se é aplicada uma força para a direita, essa mola ela sofre uma deformação, ela é esticada. Eu levo esse corpo de massa M do ponto A ao ponto B. Portanto, a deformação que essa mola sofre é igual a x. Nesse ponto B, se alguém, um agente externo, solta, a mola ela vai retornar para a esquerda devido a uma força elástica, que é a força restauradora dessa mola. Nesse ponto B, ela foi solta a partir do repouso. Então, quando ela passar novamente pelo ponto A, ela vai ter uma certa velocidade, que eu vou chamar de VA. Então, o trabalho realizado, no caso da força elástica, é dado por K, constante elástica da mola, vezes x ao quadrado, nesse caso x é a deformação, dividido por 2. Mais ou menos, tudo vai depender da posição
que nós estamos trabalhando. Nesse caso, do ponto B até o ponto A, o que nós temos é um trabalho realizado positivo, porque a força elástica está na mesma direção do que o deslocamento. Associando isso com variação da energia cinética, como nós vimos na aula passada pelo teorema da energia cinética, esse trabalho aqui, kx² dividido por 2 positivo, lembrando que a força está no mesmo sentido do deslocamento, vai ser igual à energia cinética do ponto A menos a energia cinética do ponto B. Só que no ponto B, como o corpo está em repouso, esse termo pode ser eliminado. Assim, a energia cinética no ponto A será igual a kx², está faltando um quadrado aqui, dividido por 2. Assim, podemos associar essa energia com uma energia chamada de energia potencial elástica, que é uma energia associada à posição da mola, quando ela está deformada, que é K vezes x² dividido por 2. Como exemplo, imagino que eu tenho uma mola de uma constante elástica K e eu tenho esse corpo preso em sua extremidade de massa M, ela está relaxada. Vamos deslocar esse corpo M, de massa M, do ponto A até o ponto B. Quando isso é feito, uma energia potencial elástica é armazenada na mola e ela vale 2 Joule. Se essa deformação x é de 20 centímetros, qual é a constante elástica da mola K? Portanto, a energia potencial elástica que nós temos vale 2 joules. O K, constante elástica da mola, queremos determinar. x², sua deformação, 20 centímetros, passa para metro, divide por 100 ou multiplica por 10 a menos 2. Isso entre parênteses ao quadrado dividido por 2. Constante elástica da mola será esse 2 aqui. Nesse caso eu passo para o outro lado multiplicando. Fica 4 igual a K vezes 20 ao quadrado, 400. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Rearranjando os termos, a constante elástica da mola será igual a 1 vezes 10 a 2 Newton por metro. Deixamos no sistema internacional. No ponto C, que é o ponto médio entre A e B, qual será a energia potencial elástica? A energia potencial elástica no ponto C igual a K. X' é a deformação entre A e C, ao quadrado dividido por 2. Nesse caso, o K nós já determinamos aqui em cima, 1 vezes 10 a 2 Newton por coulomb. E x é a metade do deslocamento de A a B. Metade de 20 centímetros, 10 centímetros. Transformamos para metro. Portanto, a energia potencial elástica no ponto C, no ponto médio, será igual a 0,5 Joule. Perceba que a energia potencial elástica ela não é uma função linear da distância. No ponto B, a energia potencial elástica armazenada é de 2 Joule. E na metade é de 0,5 Joule. Como é de se esperar. Por quê? Porque aqui a deformação está elevada ao quadrado. Então, não faz sentido ser uma função linear. Nesse caso, é uma função quadrática.